Olá, meu nome é Vinícius de Mello, eu faço engenharia de controle e automação e essa daqui é o trabalho final da disciplina de ASP 1, o trabalho integrador, com a mesa giratória, né? E eu vou estar apresentando ele agora. Bem, a ideia da mesa giratória vai ser, temos alguns processos que vai, enquanto a mesa gira, né? A gente vai ter aqui, nessa parte, a entrada de peças pela vertical. Então, vai cair uma peça aqui. Quando ela cair uma peça aqui, o sensor 1 ele é acionado. Quando o sensor 1 é acionado, o cilindro A vai avançar. Com esse avanço, vai empurrar a peça para dentro da mesa. Com isso, quando o cilindro retornar, esses cilindros são pneumáticos, com retorno por mola. E, bem, com a peça entrando na mesa giratória, a gente tem também aqui um cilindro F, que também é um cilindro pneumático, que vai fazer com que a mesa gire por passos. Tá. A peça... Um programa que tinha fechado, então eu pausei o vídeo. Mas continuando, a mesa giratória ela vai andar por passos, né, conforme o avanço desse cilindro. Então, tipo, a peça que está aqui vai vir para cá, depois para cá e assim sucessivamente. Beleza. Após a gente ter a entrada de uma peça e a mesa ser gerada, chegamos na segunda posição. Aqui, o que vai acontecer? O cilindro B, quando detectar a presença da peça pelo sensor, o cilindro B vai avançar, prensando a peça. Com a peça prensada, vai ser ligado o motor da furadeira e o cilindro C vai avançar. Com esse avanço, quando chegar em C+, ele vai ficar por 5 segundos furando a peça, vai retornar, desligar o motor e B vai soltar. A mesa vai girar novamente. E quando o sensor 2 chegar nessa posição, o que vai acontecer? Temos outra furadeira aqui, vai ser ligada, D vai descer, acho que por 3 segundos, retornar, e assim que ela retornar e desligar, o E avança empurrando a peça para fora da mesa. Bem, então vamos dar uma olhada um pouco na lógica que eu fiz. Bem, essa daqui é a lógica. Aqui a primeira parte é a da esteira, e é bem parecida com a lógica que eu já havia feito no trabalho anterior, aqui pelo Machine Expert. Aqui foi para fazer a esteira, daí eu colocava 2 temporizadores para ligar e desligar, para ficar fazendo esses pulsos nela. Daí, bem, aqui temos isso. Quando o sistema ligar, vamos acionar o cilindro 5, né? Beleza. Então, com isso, ele vai ficar girando a mesa. Quando tiver uma peça, o sensor 1 vai detectar, vai ser fechado esse contato e vai setar a memória auxiliar 1. O que ela faz? Ela vai abrir esse contato para que a esteira não avance enquanto o procedimento, enquanto estiver com o processo. Com isso, a auxiliar 1 aqui vai fechar também, acionando o cilindro 1. O que acontece quando aciona o cilindro 1? Ele empurra a peça para a mesa. Com isso, o A+, ele vai atingir, o cilindro vai atingir seu fim de curso, retornando, sendo desligado. Com isso, aqui embaixo o auxiliar 1 ele vai estar fechado. Aqui, antes dele atingir o auxiliar mais, ele reseta também. Assim, quando ele não tiver no auxiliar mais, no final do processo, ele reseta também o auxiliar 1 para ligar novamente a mesa após ser empurrado. E daí a peça vai girar. Conforme a peça gira, chegando na segunda posição, o sensor 2 vai detectar ela. O sensor 2 detecta ela, fecha esse contato, seta a memória auxiliar 2, abrindo a esteira. E com isso, a gente vem para cá. Vai fechar esse contato, né? E vai acionar o cilindro B. O que acontece quando aciona o cilindro B? Ele prensa a peça. Com a peça prensada, o B ele vai estar na sua posição máxima.
vai fechar esse contato. Aqui eu também tinha feito um selo em B para o cilindro ficar avançado, né? Aqui, daí o B como vai estar no seu fim de curso, B+, aqui vai estar fechado. E com isso, chegamos aqui nessa posição, onde a gente tem a furadeira e o cilindro C. Aqui, a furadeira só vai ligar um pouquinho após o avanço do cilindro C. O cilindro C começou a avançar, esse contato vai abrir. Não, esse contato ele começa aberto, porque o cilindro C ele vai estar na sua posição inicial, ou seja, ele vai estar aqui, ele vai estar parado. Então a furadeira ela só vai ligar um pouquinho após a saída do cilindro C. Conforme avança o cilindro C, ele vai desacionar esse fim de curso, fechando o contato da furadeira. Beleza, aqui a gente tem um selo também para avançar, né? E aqui embaixo, quando chegar no fim de curso, o C+, ele vai ficar por 5 segundos ligado até acionar uma memória auxiliar OFFF, que vai abrir esse contato, desligando o cilindro C. E com isso, com o cilindro C desligando, vai parar a furadeira também. Parando a furadeira, deixa eu ver aqui. Aqui não foi colocado, mas aqui é o reset da memória auxiliar 2. Com o reset da memória auxiliar 2, por que ele vai ser acionado? Porque o cilindro B, o cilindro C e essa memória auxiliar que eu coloquei chamada retorno, que é essa daqui no caso, porque antes dessa parte, aqui embaixo, o cilindro C ele retorna, o OFF ele vai estar acionado, então a gente vai ligar o retorno, ou seja, o cilindro a gente pode retornar para o processo, é o que eu queria falar aqui. Daí esses três vão estar fechados e vai resetar, fazer o reset da bobina auxiliar 2. Fazendo o reset da bobina auxiliar 2, aqui a mesa giratória já pode ir para o terceiro processo. O terceiro processo, vamos aqui embaixo, vai ser novamente o sensor 3, ele vai ser acionado, vai setar a memória auxiliar 3, abrindo a mesa giratória para não girar. Aqui eu coloquei para resetar esse AFFM, mas isso daqui era porque estava dando alguns bugs no software, que eu vou falar um pouco depois disso também. E, enfim, aqui a gente setou a memória auxiliar 3. Aqui o AFFM vai estar fechado, né? Que aqui a gente resetou, então ele está em 0, fechado. E vai acionar o YD. O YD é a furadeira aqui de cima, que vai descer. Beleza. Vai setar ela. Aqui o D- ele estaria aberto no começo. Assim que sair de cima, a furadeira começa a girar. Aqui, quando o cilindro chegar na posição final, ele vai ficar por 3 segundos. Aqui eu coloquei um selo até. E daí ele vai setar o FFMM. Que o que acontece quando ele seta o FFM? Setando ele abre esse contato, fazendo o retorno do YD. Com isso, aqui a gente tem também, daí a auxiliar 3 ainda está fechada, né? O D-, quando o cilindro recuar, ele vai fechar esse contato. Aqui,
A gente tem a furadeira também, quando ela parar de gerar, esse contato vai estar fechado. E a gente tem também o recuo de M7, que está aqui, que daí vem para o final, né? Que daí o... Opa, eu decidi mais. Beleza, aqui a gente setou o FFM, né? Ele vai acontecer todo esse processo, o recuo ele vai estar fechado. Eu coloquei só um temporizador para dar tempo de tudo desligar antes de avançar o YE. O YE é acionado. O que é o YE? É o cilindro E que vai avançar empurrando a peça para fora da mesa. E com isso, com o cilindro avançado, ele vai acionar o recuo para desligar o cilindro. Ele vai resetar a memória auxiliar 3 para a mesa voltar a gerar. E eu coloquei um contador também para contar a quantidade de peças que foram produzidas, que saíram da mesa. E basicamente, esse daqui é o processo, o procedimento. Agora eu vou passar para o software, para o CAD Simo. Aqui está o desenvolvimento do meu projeto. Usei como o professor havia solicitado, o CLP da Siemens, que é o S7200. Eu coloquei aqui em cima a alimentação dele, fase neutro 220. Aqui a gente liga o positivo, né? Com as entradas, os botões, sensores, os sensores, né? Basicamente, e os pin cores. Aqui embaixo tem também a alimentação das saídas também, com os sinalizadores do que é para ocorrer. Temos aqui a lógica ladder. Aqui é a continuação dela. E aqui são os cilindros A, B, C, D, E, F. Beleza, eu vou estar executando o processo. Liguei aqui. Fechei o disjuntor. Com isso, a gente já vai ter o processo da esteira. A esteira está avançando e recuando. Fazendo esse processo. Um detalhe só, aqui os temporizadores eu deixei com um tempo menor, porque estava demorando muito, só para teste, né, para simulação. Mas aqui é basicamente alterar eles. Beleza, daí agora o que vai acontecer? A gente vai vir aqui, eu vou dar uma diminuída na tela, ok? Temos aqui as entradas. Aqui a gente tem o sensor 1, sensor 2, sensor 3. Quando acionar o sensor 1, vai fechar, ele vai avançar empurrando a peça e vai retornar. Assim que ele retornar, a mesa volta a girar. Com isso, o cilindro 2 é acionado. Aqui a mesa giratória está voltando, só que ela não vai avançar, então ela não vai estar se movendo enquanto o processo estiver ativo. Aqui a gente desceu com a peça, acendeu a furadeira, fica ligada pelos 5 segundos. Daí aqui ele está fazendo o processo e tal. Daí aqui a furadeira retorna e é solta a peça. Soltou a peça, daí a mesa ela deve voltar a girar. Beleza, a mesa está girando novamente. E daí ela vai para a terceira posição. O que é a terceira posição? Aqui, o cilindro da furadeira vai vir, vai furar por 3 segundos e vai retornar. Após o retorno dela e o desligamento da furadeira, o cilindro E vai avançar empurrando a peça para fora do processo. Só aguardando. Opa. Aí, o cilindro retornou. Vou aguardar só para acionar esse daqui.
Beleza. Daí o cilindro E avançou empurrando a peça para fora da mesa giratória. E aqui embaixo tem um contador que ele contou uma peça pela saída. Agora, antes de encerrar, eu só gostaria de falar de alguns problemas que eu tive com esse software. A lógica em si não foi algo complicado, foi tranquilo de fazer. Eu me basei bastante nos projetos que já havíamos feito anteriormente. Eu tive alguns problemas com esse software que tornaram a experiência um pouco ruim. O primeiro que eu tive foi que eu estava utilizando o Cardissimo na versão brasileira, em português, e basicamente, quando eu colocava um cilindro pneumático e tentava executar ele, abrir as propriedades, ele corrompia o arquivo e fechava. Eu testei em outros computadores, tive o mesmo problema, e para resolver, eu baixei a versão em inglês dele. E daí eu consegui configurar, né, os fins de curso, o acionamento dos cilindros. Outro problema que eu tive bastante era nas linhas. Tinha uma hora que eu estava puxando as linhas e do nada cortava, ficava em partes. E se você tentasse só conectar por cima, não alimentava elas. Daí eu tinha que apagar tudo e fazer de novo. Outro é que alguns contatos, quando eu colocava, eles ficavam duplicados. Então eu nomeava o que estava por cima, mas ficavam por baixo. E daí quando eu executava, ele não funcionava. E isso é só uma crítica que eu gostaria de passar sobre esse software, que tornaram a experiência um pouquinho ruim. Mas como você pode ver, professor, aqui o circuito está funcionando. Utilizei o CLP, fiz as alimentações, ladder, pneumática. E é isso. Eu agradeço e até a próxima.